quais são os tipos de prescrição penal. Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve e deixa seu like. E todas as terças-feiras eu estou aqui com aulas ao vivo em que você pode participar livremente. O link para você receber o aviso está abaixo desse vídeo. Meu nome é Cristiane Dupré, sou advogada criminalista no Rio de Janeiro e coordeno o Instituto Direito Penal Brasileiro. Bem, vamos lá. Nós temos principalmente dois tipos de prescrição no processo penal, embora elas se subdividam. Então, quais são essas modalidades? A prescrição da pretensão punitiva, conhecida como PPP, e a prescrição da pretensão executória, conhecida como PPE. Basicamente, diante da prática, seja na advocacia criminal, seja estudando para uma prova, seja se preparando para a segunda fase da OAB em penal e processo penal, você precisa se preocupar com o quê, em termos de diferença entre elas? Bom, primeiro entender o que significa uma e outra. A prescrição da pretensão punitiva, ela significa a perda por parte do Estado de exercer o seu ius puniendi, o seu direito de punir. Já a PPE, prescrição da pretensão executória, o Estado, na verdade, ele já exerceu o direito de punir através de uma condenação pelo juízo criminal, mas ele vai perder o direito de executar essa pena que foi imposta. Por isso, prescrição da pretensão executória. Daí a gente já começa a entender, sem decorar, de uma maneira lógica, de uma maneira didática, que se eu falo em prescrição da pretensão executória, é porque já existe uma sentença criminal, já existe uma pena estabelecida. Mas você precisa ter um certo cuidado. Por quê? Porque não necessariamente o fato de existir uma condenação significa que você já pode contar a PPE, a prescrição da pretensão executória. Por quê? Porque existe um pressuposto para ela. É necessário que, para se falar em PPE, em prescrição da pretensão executória, exista o trânsito em julgado definitivo. O que significa isso? Trânsito em julgado para ambas as partes. Embora o termo inicial da PPE, de acordo com o nosso Código Penal, seja o trânsito em julgado para acusação, não há de se falar na possibilidade de contar a PPE sem que haja o trânsito em julgado para ambas as partes. Bem, mas então vamos raciocinar, vamos continuar aqui a nossa linha de raciocínio. Se eu preciso do trânsito em julgado definitivo para que eu conte a PPE, isso significa que eu não posso contar a prescrição quando já existe uma sentença criminal, mas ela ainda não transitou em julgado para todo mundo? Não, não significa isso, você pode contar. Mas essa prescrição é uma submodalidade chamada prescrição intercorrente ou superveniente, que inclusive a gente já teve vídeo recentemente aqui no canal. Essa prescrição intercorrente ou superveniente, ela é justamente a prescrição que pode acontecer quando um recurso no processo penal demora muito para ser julgado. Mas ela, afinal de contas, é uma modalidade de PPP ou de PPE? Para a maioria da nossa doutrina, ela é uma modalidade de PPP. Justamente por quê? Porque ainda não tem o trânsito em julgado definitivo. Tem um recurso ali, pendente de julgamento. Pode ser um recurso da acusação, pode ser um recurso da defesa, pode ser um recurso de ambas as partes. Então, PPE mesmo, você precisa olhar e perceber. Transitou em julgado para todo mundo? E aí você vai começar a contar essa prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado para acusação. É o termo inicial. Então, a gente nunca vai falar, por exemplo, de prescrição da pretensão executória antes de uma sentença ser proferida e transitar em julgado. Qual é esse momento anterior? É o momento da PPP, da prescrição da pretensão punitiva. Um outro fator também que você precisa ter cuidado é qual pena que você vai considerar para você pegar essa pena, encaixar ali naquela tabela que nós temos do artigo 109 e encontrar, afinal de contas, o prazo prescricional. Vou te dar exemplo, mais fácil de entender. Vamos imaginar que a gente tenha um determinado caso concreto e o crime seja um crime de lesão corporal leve. A lesão corporal leve, ela tem uma pena máxima de 1 ano. Para a gente calcular PPP, imagina, você ainda não tem sentença, você ainda não tem pena aplicada definitiva. Você não pode calcular, via de regra, com base numa pena que é estabelecida numa sentença. Então, você vai usar qual base para calcular a prescrição? A chamada pena máxima em abstrato. No exemplo que eu te dei, seria a pena de 1 ano. Eu pegaria 1 ano, encaixaria isso na tabela do artigo 109 do Código Penal e chegaria ao prazo prescricional de quanto tempo? 4 anos. Por quê? Porque uma pena de 1 ano, ela não é inferior a 1 ano, ela é uma pena de 1 ano. 1 ano, pela tabela do artigo 109, prescreve em 4 anos. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Vou te dar uma condição diferenciada. A pessoa que cometeu esse crime, ela era menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Essa prescrição não será mais de 4 anos, será de 2.
Porque o artigo 115 determina para que nesses casos a gente faça o quê? Conte a prescrição pela metade. Então, se nós olhamos para o artigo 109, são 4 anos, combinamos o 109 com 115, chegamos a um prazo prescricional de 2 anos. Agora imagine, processo penal transcorreu, chegou a sentença criminal, o juiz aplicou a pena, mas ele não aplicou a pena máxima, ele aplicou uma pena de 8 meses. E transitou em julgado para ambas as partes. E aí a gente começa a contar do trânsito em julgado para acusação a prescrição da pretensão executória. Quanto tempo vai demorar para essa prescrição acontecer? Nós vamos pegar agora os 8 meses. Encaixar os 8 meses na tabela do artigo 109 e vamos chegar agora a um prazo prescricional de 3 anos. Chegando a esse prazo prescricional de 3 anos, o cuidado é o mesmo. O réu é menor de 21 na data do fato, maior de 70 na data da sentença, porque se for, essa prescrição será contada pela metade. E não acontecerá mais em 3 anos, mas sim em 1 ano e meio. Ficou claro isso para você? Tranquilo? Agora, alguns cuidados além que a gente tem que ter nessas modalidades de prescrição. Nós temos a chamada prescrição retroativa. Ela é um pouquinho mais complexa, mas dá para entender também, principalmente avaliando o exemplo. Vamos imaginar nesse mesmo exemplo que o juiz chegou na sentença e aplicou a pena de 8 meses, mas ainda não transitou em julgado de maneira definitiva. E você quer acompanhar ali no processo, quer ver se alguma coisa mudou a partir do momento que ele não aplicou a pena máxima. Porque você estava ali acompanhando no processo, esperando, torcendo para acontecer a prescrição, que se daria a princípio em 4 anos, lembra? Mas não aconteceu. Só que quando o juiz, ele aplica a pena de 8 meses, será que eu posso fazer a conta de novo? Será que eu posso olhar para trás e calcular novamente a prescrição? Só que com base agora, não mais naquela pena máxima de 1 ano, mas com base nessa pena que foi aplicada na sentença de 8 meses? Depende. Eu tenho que analisar o seguinte: essa pena que o juiz aplicou já transitou em julgado para acusação? Porque se o MP não recorreu, foi só a defesa, ou se o MP recorreu, mas recorreu de repente do regime e não da pena, isso significa que essa pena não pode mais aumentar. E se ela não pode mais aumentar, eu posso trabalhar com essa pena e refazer o cálculo. Eu posso refazer esse cálculo a partir do recebimento da denúncia, o que significa que pode ter ocorrido a prescrição com base nessa nova pena e nesse novo cálculo da data do recebimento da denúncia até a sentença. Então, imagine que se passaram 3 anos e 2 meses da data do recebimento da denúncia até a sentença. Naquela contagem inicial que você estava fazendo com base na pena máxima, não tinha ocorrido prescrição. Mas agora, com base na pena de 8 meses que já transitou em julgado para acusação, ocorreu a prescrição. E você teve que olhar para trás, porque você já tem pena aplicada, você já está na fase de sentença. E por isso, por você ter olhado para trás, por você ter refeito esse cálculo, é que essa modalidade de prescrição que a gente está falando agora é prescrição retroativa. E ela é uma subespécie do quê? Da prescrição da pretensão punitiva. E aí a gente tem que ter mais um cuidado, que é o seguinte: mas olha só, antigamente essa tal dessa prescrição retroativa, ela podia acontecer desde a época da consumação do fato. A gente não precisaria necessariamente contar do recebimento da denúncia até a sentença. A gente passou a ter essa restrição a partir de uma alteração sofrida pelo nosso Código Penal, que fez essa alteração e fez uma outra, que foi em relação ao prazo prescricional mínimo, que eu te dei exemplo aqui. Falei, olha, uma pena de 8 meses prescreve em 3 anos, mas antes dessa alteração legislativa, ela prescrevia em quanto tempo? Ela prescrevia em 2 anos. Então, a gente precisa observar se isso se deu antes ou depois da alteração legislativa que nós tivemos no último inciso do artigo 109 do Código Penal e no artigo 110. Se aconteceu, então essa lei que faz essa restrição e que entrou em vigor em 2010, ela é uma lei maléfica. Então, um crime, por exemplo, praticado em 2008, né? Se a gente fosse aplicar, a gente não aplicaria nem o prazo de 3 anos e nem aquela restrição na prescrição retroativa. O prazo seria um prazo de 2 anos, né? Se fosse uma pena de 8 meses. E a prescrição retroativa, ela poderia ocorrer da data da consumação do fato até o recebimento da denúncia do recebimento da denúncia até a sentença. Com isso, a gente acabou falando aqui nesse vídeo, lógico que de uma maneira resumida, tá? Mas para você pelo menos
ter aí uma clareza de quais são as espécies de prescrição e como que elas se dividem em algumas subespécies. Então, as duas principais são prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. Se você já é aluno do IDPB, lá dentro do curso completo de Direito Penal, que é um curso, inclusive, que vem de bônus quando você se inscreve no curso de prática, os links estão aqui abaixo, você tem lá uma aula específica, algumas aulas, na verdade, sobre prescrição, em que a gente vai fazendo a contagem aos poucos, eu vou explicando, mas eu tenho certeza que muita coisa já esclareceu aqui para você nesse vídeo. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de dar uma olhadinha nos links que eu deixei aqui abaixo para você. Beijo no coração e até o próximo vídeo.